E aí, quem está na batalha dos concursos públicos sabe bem, legislação de trânsito é matéria certa na prova. E hoje a gente vai fazer uma análise detalhada, bem esquematizada, daqueles artigos que são figurinha carimbada nas questões, focando exatamente no que garante os pontos que fazem a diferença. Vamos nessa? Bom, vamos começar direto com o desafio. 5 horas e meia, 11 horas, 30 minutos. Olhando assim, parecem números soltos, né? Mas para uma banca de concurso, isso aqui é ouro. São a base para aquelas questões que separam quem passa de quem fica. Fica tranquilo, porque no final desta nossa conversa, cada um desses números vai fazer todo sentido. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nas regras do motorista profissional, precisamos alinhar o conhecimento básico, construir uma base sólida. Vamos dar uma repassada bem rápida em algumas regras gerais que valem para todo mundo nas rodovias, ok? Olha só, um exemplo clássico. Em rodovias de pista dupla, a regra é bem clara: 110 km por hora para carros, caminhonetas e motos, e 90 por hora para os outros veículos como ônibus e caminhões. É um conhecimento fundamental, o feijão com arroz que tem que estar na ponta da língua. Uma coisa que pode confundir muito na hora de estudar a lei é encontrar aqueles termos vetado ou revogado no meio do texto. Dá um nó na cabeça, né? Mas relaxa. A nossa análise aqui é focada exclusivamente no que está valendo hoje, naquilo que realmente pode cair na sua prova. O resto é história. Agora sim, chegamos no coração da nossa análise de hoje. Um dos tópicos mais quentes, mais cobrados em provas de trânsito, as regras da jornada do motorista profissional. Vamos destrinchar o famoso artigo 67C. Prepara o bloco de notas. Anota esse número porque ele é a regra de ouro, 5 horas e meia. De acordo com o artigo 67C, é proibido, vedado, que o motorista profissional dirija por mais tempo que isso, sem uma pausa. Não importa se ele transporta passageiros ou cargas, o limite é esse. E o que a lei chama de tempo de direção? É importante entender isso. Não é o tempo total da viagem, não. É o tempo com a mão no volante e o veículo andando, sabe? O tempo parado esperando para carregar ou descarregar, ou numa fiscalização, nada disso entra na conta. É só o tempo de condução efetiva. Beleza, então a primeira parte da regra é dirigir no máximo por 5 horas e meia. A segunda parte, que é tão importante quanto, fala dos intervalos de descanso. E aqui, atenção máxima, porque a lei abre uma diferença bem clara entre quem transporta carga e quem transporta passageiros. Olha que bacana essa comparação. Fica muito claro. Percebe a diferença? Para o transporte de carga, a regra é fazer 30 minutos de descanso dentro de um período de 6 horas. Já para o transporte de passageiros, a coisa aperta um pouco. São os mesmos 30 minutos, só que a cada 4 horas de direção. Guardar essa diferença é crucial. Isso é prato cheio para a examinadora. Agora, vamos dar um zoom out e olhar o dia inteiro. A cada 24 horas, a lei exige um total de 11 horas de descanso. Esse tempo pode ser dividido. Só que tem um detalhe fundamental. O primeiro pedaço desse descanso tem que ser de, no mínimo, 8 horas seguidas, sem interrupção. Ok, dominamos os tempos de direção e descanso. Agora, vamos entrar naquela parte que as bancas de concurso adoram explorar: as exceções, as responsabilidades, as famosas pegadinhas. É aqui que o candidato bem preparado se destaca. Tá aqui, na letra da lei. É o texto exato do parágrafo 8º do artigo 67C. Ele diz que, em algumas situações bem específicas, o motorista pode ultrapassar o tempo de direção sem ser punido. Mas que situações são essas? Então, traduzindo esse juridiquês todo, essa exceção vale só para o transporte de cargas, e basicamente em duas situações. Primeiro, quando simplesmente não existem pontos de parada seguros no trajeto. E segundo, quando até existem, mas os estacionamentos estão lotados. Só nesses casos o motorista pode seguir viagem até achar um local seguro. E o ponto-chave é esse. Se o motorista de cargas estiver numa dessas situações, e claro, conseguir comprovar isso direitinho, ele não será penalizado. É uma proteção importante, mas que não pode ser usada como desculpa. Tem que ser uma situação real e justificável. A lei deixa muito claro de quem é a responsabilidade. O artigo 67E define um ciclo. É o motorista quem tem que controlar o próprio tempo, registrar tudo de forma correta e, se não cumprir as regras, é ele quem arca com as consequências e penalidades. E como esse controle é feito na vida real? A lei dá várias opções. O mais famoso, claro, é o tacógrafo. Mas também são aceitos o diário de bordo, aquelas papeletas ou fichas de trabalho e até sistemas eletrônicos mais modernos que são instalados no veículo. Ufa, bastante informação, né? Então, para a gente fechar bem e garantir que tudo ficou guardado na memória,
Vamos fazer uma revisão relâmpago. Pensa nesses números como a chave para aprovação. Vamos lá? Primeiro, 5 horas e meia. Esse é o tempo máximo que se pode dirigir sem parar, direto e reto, sem exceção para esse limite. Segundo, 30 minutos. É o descanso mínimo. E só para reforçar, a cada 4 horas para quem leva passageiros e dentro de um período de 6 horas para quem leva carga. Terceiro, 11 horas. É a soma de todo o descanso que o motorista profissional precisa ter dentro de um ciclo de 24 horas. E para fechar, 8 horas. É o bloco principal de descanso, aquele que não pode ser picotado de jeito nenhum para garantir que o motorista realmente recupere as energias. Olha, memorizar esses 4 números e o mais importante, entender como eles se relacionam, como eles funcionam na prática, é o que transforma o estudo em acertos na hora da prova. É um conhecimento que vale ouro. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão que vai além do concurso. Com as regras tão claras, tão definidas, o que realmente falta para que a fiscalização nas estradas consiga ser mais eficaz e transformar toda essa teoria em mais segurança para todo mundo? Fica aí o pensamento. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.